Maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Quero aproveitar essa data tão especial para parabenizar todas as mamães que estão aí acompanhando este esta escola bíblica discipuladora nesse dia 10 de maio de 2020. Fica aqui a nossa oração para que Deus abençoe poderosamente a vida de cada mamãe. Sintam-se valorizadas pelo papel tão especial e importante que Deus confiou a cada uma de vocês, como auxiliadora dos seus esposos, como rainha, né, do lar, mulher sábia que edifica a sua casa. Portanto, mamães, sejam tementes ao Senhor e que o Senhor conceda uma sabedoria sem limites para que cada uma das irmãs possam governar o seu lar debaixo da graça, debaixo da sabedoria, debaixo da provisão, da condução de Deus. Amém? Vamos estar orando nesse momento, antes de dar continuidade às nossas lições. Nós estamos estudando a revista Pacto e Comunhão, da doutrina da Convenção Batista, a confissão de fé aí, a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. Nós já estudamos sobre Deus, estudamos sobre Deus Pai, e hoje nós vamos dar início ao estudo sobre Deus Filho, sobre Cristologia, e ao final esperamos aí dar uma palavra, ministrar uma palavra especial para todas as mamães, amém? Então fique aí ligadinho até o fim para que você possa receber essa palavra do Senhor. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por essa linda manhã. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado com a tua destra fiel, a tua poderosa mão. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, nossas imperfeições. Declaramos que tu és Deus, és nosso Criador, mas também, Senhor, o nosso Redentor. Enviaste, Senhor, o seu Filho Jesus, para que com o sangue tão precioso pudesse nos comprar e nos reconciliar consigo mesmo. Muito obrigado pelo grande privilégio de servir a um Deus tão maravilhoso. Pedimos, Senhor, em especial nesta manhã por todas as mamães. Venha, Senhor, a dar saúde redobrada, paciência, Senhor, sabedoria, que todas elas possam, Senhor, liderar, ajudar a liderar os seus lares, as suas casas, de forma agradável, de forma, Senhor, a ser conduzida pela, pela tua vontade soberana. Enquanto elas estiverem, Senhor, nesse importante ofício, cumprindo esse papel tão honroso como mamães, que o Senhor possa, então, estar conduzindo-as, capacitando-as em cada passo. Eu peço também por aquelas, Senhor, aquelas pessoas cujas mamães já partiram e estão na glória contigo. Deus, venha consolar os corações dessas pessoas, desses meus irmãos e irmãs. Talvez tenha partido das suas mamães há pouco tempo, mas que o Senhor venha consolar os corações. Que nós possamos, Senhor, estar com os nossos olhos fitos na eternidade e certos de que tão logo estaremos no céu, num grande reencontro familiar. Que o Senhor Jesus instituiu a família e faz com que essa família seja eterna. Guarde a nossa família debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção. Guarde de todo o mal, Deus, contra esses ataques, essas crises que o mundo tem passado ultimamente. Nós pedimos em nome de Jesus que todos os ataques do mundo decaído, todos os ataques do pecado, todos os ataques
de Satanás caiam por terra em nome de Jesus. E que apenas, Senhor, a nossa vida esteja sendo conduzida apenas e única e exclusivamente pela tua boa, perfeita e agradável vontade. Continue conosco nesta linda manhã, nos abençoando com a tua graciosa presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos então estudando a revista Pacto e Comunhão. Conforme dissemos, esta revista ela traz em seu conteúdo a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Nós já estudamos aí acerca de Deus, acerca de Deus Pai, e hoje nós vamos estar introduzindo o estudo sobre Deus Filho. Nós vamos inicialmente abordar apenas as 3 primeiras afirmações e logo em seguida nós vamos, como é bastante material aí para abordar, estaremos então indo até esse terceiro ponto, esse terceiro tópico, e depois deixar uma mensagem para todas as mamães, amém? Vamos lá então? Vamos falar sobre Deus Filho. Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. E aqui nós temos uma referência, a primeira referência que vai nos levar a uma série de referências bíblicas que já nós vamos estar lendo, amém? Analisando junto com os irmãos. Segunda afirmação, nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Amém? E a terceira afirmação, na plenitude dos tempos ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Amém? Nós vamos fazer inicialmente essas 3, analisar juntas as 3 afirmações. Num segundo momento, na semana que vem, nós vamos dar continuidade. O assunto é bastante extenso, a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, nós vamos estar abordando em tópicos, amém? Então, aqui estão as referências, né? 1, 2 e 3. E vamos lá. Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. E nós somos levados, então, para essas referências bíblicas. Está lá em Salmos 2, versículo 7, que diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nós vimos semana passada, já comentamos, que esse verbo gerar, não se refere à eternidade, como se Jesus Cristo, então, fosse gerado ou criado por Deus Pai. Não. Na verdade, esse verbo gerar, que aqui aparece, numa passagem paralela lá em Hebreus, nós vemos que essa passagem diz respeito à encarnação. Então não aponta para a eternidade, como se Cristo tivesse sido criado em algum ponto da eternidade. Não, isso não aconteceu. Cristo ele sempre existiu, mas nós vemos aqui esse verbo gerar, designando então a encarnação, tá? Designando então um tempo específico da história humana em que Deus Filho, o eterno Deus Filho, se fez carne. Então é a encarnação, que não tem nada a ver com a doutrina espírita de reencarnação. Não, essa é a encarnação de Jesus. O primeiro momento, um momento único na história de Deus, em que Deus Filho tornou-se carne. Okay? Então, dessa forma, Deus Pai gerou, sim,
Deus Filho na plenitude dos tempos, né? Em forma humana, ok? Em Salmo 110, versículo 1, traz a seguinte passagem: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Né? Então aqui o próprio Senhor Jesus cita, né? É uma forma de argumento muito forte ali com os doutores da lei, dizendo como Davi escreveu isso: o Senhor disse ao meu Senhor. Né? E essa palavra Senhor, Adonai, essa palavra diz respeito a Deus. Então, Deus disse a Deus. Nós temos duas figuras aqui, dois personagens da mesma natureza. E Jesus rebate, né, dizendo como pode Deus Pai chamar Deus Filho de Senhor, chamar o Filho do Homem, né, chamar o Messias de Senhor. E na interpretação rabínica da época de Cristo, essa passagem era uma passagem messiânica. Então, o Senhor disse ao meu Senhor, o que mostra, sim, que Jesus Cristo é um em essência com o Pai, em substância com o Pai, né? Em natureza com o Pai. Ele só pode ser um em essência com o Pai, e não dois em essência. Né? Ele não existe individualmente dissociado do Pai. Ambos são um, né? Em essência, em natureza, em substância. Tá bom? Com o Pai. É o eterno Filho de Deus. Joia? Diversas afirmações o Senhor Jesus vai dizer, por exemplo, lá em João 10, 30, daqui a pouco a gente vai falar, mas ele afirma claramente, dizendo: eu e o Pai somos um. Né? E muitas outras passagens. Né? Quem vê o Filho vê o Pai. Né? Vai dizer isso também no livro de João, quando Filipe pede para ver o Pai: Senhor, mostra-nos o Pai. Né? Isso nos basta. E ele fala: Filipe, você não tem me visto? Quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Que mostra que Jesus é Deus, eu falo sem medo de errar, amém? Apesar de muitos líderes religiosos, de muitas seitas e até muitas igrejas também, por excesso, né, de zelo, né, o medo de trazer idolatria, né, ao adorarmos Jesus Cristo. Então, esse medo da idolatria, né, para muitos, força algumas teologias, né, de certas igrejas a, a rejeitar a divindade de Cristo. Não, não. Para nós aqui, nós não temos problema algum de afirmar a divindade de Jesus, visto que Jesus não rejeitou a adoração. Nós vamos ver aí algumas passagens que Cristo ele aceita a adoração. Né? Inclusive quando ele aparece ali para ali já ressurreto, ele reaparece para os discípulos, né? Então aquele discípulo ali que estava temeroso, meio que incrédulo, Tomé, então Jesus aparece para ele, diz: toque aqui ao meu lado, e o discípulo se ajoelha, toca no lugar, na ferida, e diz: Senhor meu e Deus meu. Né? Então, várias afirmações, em diversos momentos, Jesus também aceita adoração, fora a adoração que Cristo recebeu, e só Deus recebe adoração. Quando aquele cego também de nascença, né? ele se prostra, ele se rende. Né? Em diversas outras passagens que Jesus aceita adoração. E fora isso, nós temos também o fator de que Cristo perdoa pecados.
né? E fica muito patente isso para os fariseus, que eles dizem, ué, mas só Deus tem o poder de perdoar pecados. E Jesus ali, na cura daquele paralítico, ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Qual é o mais fácil ouvir, né? Seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, levante e ande, né? Então ali Jesus mostra que ele tem poder de perdoar pecados. E esse tipo de poder é apenas designado a Deus. Então, nós falamos sem medo de errar, amém? Jesus Cristo é Deus, um em essência com o Pai. Podemos ver aí também Mateus capítulo 1, versículo 18 e 23, que fala sobre isso, trata sobre essa afirmação de Jesus ser o Filho de Deus. Nós temos também Mateus 3, 17, diz, então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Essa voz do céu no ato do batismo de Cristo, então, essa voz do céu. O Deus Pai atestando a paternidade, né, de Jesus Cristo, assumindo a paternidade de Jesus, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Isso vai acontecer em pelo menos mais duas oportunidades, em que Deus Pai vai levantar a voz dele dos altos céus, assumindo a paternidade de Jesus Cristo. Né? Em Mateus 8, 29, nós temos essa afirmação aqui. Então eles gritaram, que queres conosco, Filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então nós temos também relatos de que não apenas Deus Pai fazia questão de atestar, né, de confirmar a, a filiação de Jesus Cristo, né, Jesus como Filho, mas também os próprios espíritos demoníacos reconheciam Jesus como Filho de Deus, né, Filho de Deus. Mais de uma vez a palavra vai nos trazer isso, de que os demônios, os espíritos demoníacos também identificavam Jesus Cristo como o Filho de Deus, essa autoridade que Jesus tem. Mateus 14, 33 nos diz, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mais uma passagem, então, que nos assegura de que Jesus é o Filho de Deus. Lembrando que ele é o Filho de Deus, uma forma de nós o identificarmos. Uma forma de nós o identificarmos. Mas ele não foi gerado, mas é eterno, amém? Vamos lá, deixa eu dar uma baixada aqui, para não tirar a nossa atenção. Vamos dar sequência. Então, em Mateus 16, versículos 16 e 27, que nos diz, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os anjos, né? Então, aqui no versículo 16, o apóstolo Pedro, então, recebe uma revelação direta dos céus, em que ele identifica. Quando Cristo pergunta, e vocês? O povo diz várias coisas quem eu sou, mas e vocês, quem dizes que eu sou? Quem eu sou? Então Simão Pedro ele recebe essa revelação e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, poderia rejeitar essa afirmação de Pedro, mas ele parabeniza Pedro, né? Dizendo, olha, não foste carne e sangue que revelou, né, essa afirmação sua, mas essa revelação foi dada do alto céus, foi dada pelo Pai.
Portanto, Cristo ele recebe sim a, essa afirmação de Pedro, né, como verdadeira, né? Ele é o Cristo, ele afirma isso em vários momentos. Em João 4, por exemplo, diante da mulher samaritana, ele diz: Eu sou o Cristo, esse que falo contigo. Né? E aqui ele vai dizer: o Filho do Deus vivo. Ele recebe então essa afirmação, sem sombra de dúvida, tá bom? De forma que em toda a história não há uma outra, um outro personagem que possa é, encaixar com tanta perfeição, né, nos requisitos como o Messias esperado, né, enviado por Deus. Não há um outro personagem a não ser Jesus Cristo, tá bom? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenho feito, com o que tenha feito. Isso aqui também ele fala agora no mesmo capítulo, né? Mas ele está falando agora sobre a sua volta. Ele se autodenomina como Filho do Homem porque é uma revelação de Daniel, no livro de Daniel, em que Daniel vê com a semelhança de um filho do homem, né? Que terá um reino que não tem fim. Então, para se identificar com essa profecia de Daniel, como esse rei soberano cujo reinado não tem fim, e então Jesus Cristo usa essa expressão messiânica para si mesmo, dizendo: Eu sou o filho do homem, que Daniel então previu, né, que seria o rei que reinaria eternamente. Jesus Cristo é o rei escolhido por Deus Pai, e é portanto que ele será o único e o último governante, né, do milênio e por toda a eternidade. Vamos dar sequência, ainda nessa afirmação, Jesus Cristo, em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Nós temos lá em Mateus 17,5, dessa vez lá no Monte da Transfiguração, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Então, mais uma vez, aí nós temos Deus Pai identificando Jesus Cristo como seu Filho amado, né? Em quem me agrado. Lembrando mais uma vez que receber o Filho amado é um requisito aí, é uma exigência de Deus Pai para todo aquele que queira se salvar, para todo aquele que queira se livrar da ira justa de Deus. Nós podemos ver isso lá em Salmo 2 também, versículo 8, se não me engano, que diz: Beijai o filho para que o pai não se ire. Então, este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E ainda diz esse adicional imperativo, dizendo: ouçam-no. Será que nós temos ouvido? Será que nós temos dado ouvido aos ensinos de Jesus? E esse ouvir não é apenas escutar, mas ouvir é obedecer. Né? É transformar a teoria, né, em prática. É pôr a teoria em prática e obedecer os seus ensinos. Né? Marcos 1,1 vai nos dizer: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, também o evangelista João Marcos, um evangelho essencialmente petrino, né? Citado por Pedro e anotado por João Marcos, né? Registrado por João Marcos, em que ele também afirma, logo no versículo 1, ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. Em outras passagens, eu gostaria de fazer questão, aqui em Lucas 4,41, por exemplo, nós temos aí os demônios também afirmando, nós temos uma outra afirmação em Lucas 22,70, em João 1,
1 e 2, e aí nós podemos fazer uma leitura. Eu convido você a fazer uma leitura em João 1, versículo 2, né, que vai nos mostrar aí Jesus Cristo na eternidade, né? Uma passagem central aí para mostrar a deidade de Cristo e afirmar que ele é eterno. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, tá bom? Então, no princípio, isso aí é um paralelo que o apóstolo João está fazendo com com Gênesis 1, né? Então, aquele verbo que Deus utilizou, haja luz, né, para criar todas as coisas, esse verbo, né, no versículo 14, por exemplo, desse mesmo capítulo, ele vai deixar bem claro isso, de que esse verbo que estava com Deus, que era Deus, né, desde o princípio, quer dizer, então Jesus existe antes da criação do mundo. Portanto, ele é o único que se enquadra nessa descrição. Né? Nenhum de nós somos eternos, né? Mas Cristo sim. No versículo 14 vai dizer o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Okay? Vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Linda passagem, né? Linda passagem. Então, são tantas afirmações, tantas referências bíblicas com relação à eternidade de Cristo, com relação à deidade de Cristo, Jesus Cristo é Deus, com todas as prerrogativas de Deus, né? Que fica impossível. Né? Na verdade, negar a divindade de Jesus é necessário uma ginástica teológica muito grande, né? Um exercício teológico muito grande. Na verdade, as passagens que afirmam que Jesus é Deus, que ele é digno de adoração, sim, que ele tem o poder de perdoar pecados, sim, são tamanhas, são inúmeras passagens bíblicas. Vamos ver lá, por exemplo, em João 14, versículos 7 a 11. Convido você para nos acompanhar aí. Fiz questão de não anotar todas as passagens aí para você, para a gente não perder o costume de desfolhar, né, a nossa Bíblia. Então, João 14, versículos 7 a 11, olha lá, nós já citamos isso ainda há pouco, João 14, 7 a 11. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Agora vem a afirmação que nos interessa aqui, né? Olha que afirmação direta. Quem vê, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ele está mostrando então que é um em essência, um em natureza, um em substância com Deus Pai. É inegável isso. Como você pode dizer mostra-nos o Pai? Você não crê. Então, na verdade, crer, a questão toda, né, com relação a Jesus ser um com Deus Pai ou não, não é qualquer outra, né, a não ser falta de fé. É não crer. Né? Essa pergunta que Jesus diz: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Né? Então, pelo que eu vi, alguns querem afirmar que Jesus Cristo é um. Ele está dizendo que ele é um aqui, porque as suas obras estão em consonância, em harmonia com as obras de Deus Pai. Pois é, mas isso é uma visão muito
limitada com relação a essa afirmativa que Jesus faz aqui. Jesus afirma diretamente que ele é um com o Pai. E não é só aqui. Existem outras passagens, conforme nós falamos aqui. Por exemplo, essa não, a declaração doutrinária, a revista aí que nós estamos estudando, ela não citou, pelo menos nesse momento. Mas eu fiz questão de nesse momento aí, deixar aí para vocês, em João 10, 30, 33, veja lá, mais uma vez Jesus vai afirmar essa essência, né? Em essência, em natureza, em substância com Deus Pai. Veja lá. João 10, 30 a 33. Eu e o Pai somos um. Mais uma vez o Senhor está dizendo, eu e o Pai somos um. Ele continua dizendo, novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse, veja lá, eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Veja, um simples homem. Então eles entenderam o significado da afirmação de Cristo. O que estava por trás de tudo isso, essas afirmações de Jesus. Eles entenderam. E que Jesus, sim, em diversos momentos, nunca escondeu a sua divindade. Então, existem muitos pastores, igrejas, que vão tentar, então, negar a divindade de Cristo. Isso é lamentável. É lamentável porque isso vai incorrer em uma série de visões deturpadas, limitadas de quem Jesus é. Inclusive limitar o poder de Jesus, limitando, rejeitando a sua divindade, pode nos trazer problemas maiores. Porque no momento da angústia, da dor, da dificuldade, buscar Jesus seria algo limitante para nós. Ao saber que Jesus não é Deus, imagina algo assim. É algo que pode nos levar à beira da depressão, da angústia. Saber que nós vamos buscar a Jesus, não é? Várias orações foram direcionadas a Jesus, pedidos foram feitos a Jesus e foram atendidos. Então, nós só oramos a Deus. Então, a forma de oração normativa da Bíblia é nós orarmos ao Pai em nome de Jesus, e dirigidos pelo Espírito Santo. Mas em diversos momentos nós temos orações no Novo Testamento dirigidas direto a Jesus, por exemplo, e foram atendidas. Então, essa passagem é uma passagem que o Senhor Jesus afirma também, eu e o Pai somos um. Vamos dar sequência. Vamos para a segunda afirmação, que nos diz, nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Vamos lá, em João 1, 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Veja, irmãos. Veja que a criação foi feita por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha a importância de Cristo. Sem ele, nada disso que você está olhando aí, os céus, as estrelas, nada disso teria sido feito sem ele. E é uma coisa interessante porque o próprio Jesus ele vai afirmar isso no âmbito menor das nossas vidas. Sem mim, nada podeis fazer. Então, João, quando está registrando esse capítulo 1, esses primeiros versículos, ele está fazendo esse paralelo com Gênesis capítulo 1, está mostrando um caos. Gênesis 1 ali, as coisas estavam sem forma, estavam vazias. Quando de repente Deus usa o verbo, Deus Pai usa o verbo, que é o próprio Jesus Cristo, para colocar ordem nas coisas, haja luz. E ali começa
a organizar a criação. Da mesma maneira, Cristo, quando entra na minha e na sua vida, ele vem colocar ordem nas coisas, ele vem trazer vida. Né? Ele, se em Gênesis, Moisés, né, inspirado pelo Espírito Santo, está registrando a criação, agora João, no capítulo 1, está indicando para nós que Deus em Jesus Cristo, né, Deus Pai, através do Deus Filho, está fazendo com que tudo renasça. É uma recriação. Né? Ele está querendo criar novas criaturas segundo a sua imagem. Não mais a imagem de Adão, mas segundo a sua imagem. É um retorno ao Éden. É um novo nascimento que é realizado através da fé em Cristo Jesus. É algo muito lindo. É algo muito profundo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, diz: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Em outra passagem, Colossenses 1, 16 e 17, diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Mais uma vez, a palavra está trazendo uma precedência, né? Mostrando que Jesus Cristo ele é antes, né, da criação, ele é independente da criação, e pelo contrário, todas as coisas foram feitas por ele, né, nele, por ele e para ele foram criadas. Né? Uma coisa interessante que diz que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, através do poder de Deus Filho, lógico, em conjunto, né, com o poder de Deus Pai, tudo subsiste. A criação está aí, sendo mantida dia após dia. O seu organismo está aí funcionando. As suas células estão em ordem, né, organizadas, né, através do seu poder, do poder de Cristo Jesus. Nele tudo subsiste. Há uma terceira afirmação. Vai nos dizer: na plenitude dos tempos ele se fez carne. Na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Né? Nós lembramos aí mais uma vez, né, a natureza de Cristo 100% homem e 100% Deus. Ele não é 50% Deus e 50% homem. Ele é 100% as duas naturezas, né? Divina e humana. Veja em Isaías capítulo 7, versículo 14, essa profecia lindíssima aí. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Emanuel. Nós sabemos aí que significa Deus conosco. Deus conosco. É um outro indicativo aí de que Cristo é Deus conosco. Uma coisa interessante, irmãos, que Jesus diz lá em João 14, né? Quem o vê, vê o Pai. Né? Portanto, talvez seja uma resposta. Será que alguém viu Deus? Será que alguém viu Deus? A resposta é sim, porque Jesus é a glória, né, do Filho, do Deus Filho unigênito. Né? Ele é a glória de Deus. Portanto, quem viu Jesus, né, pessoalmente, viu o Pai.
Isso é uma afirmação forte, né? Uma afirmação forte. E uma coisa interessante que fica como esperança para nós: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Né? Nós não vimos a face de Jesus, mas todavia nós somos aí bem-aventurados, porque apesar de não vermos o Cristo histórico, né? Existem vários registros históricos aí de que Jesus, né, realmente foi um personagem histórico, mas então existem vários relatos. Nós não ouvimos o Cristo histórico, mas o Cristo ressurreto habita em nossos corações, né, através do seu santo e precioso Espírito. Em Lucas 1:35 nos diz: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Veja aí o cumprimento, então, dessa profecia em Isaías 7:14, né? É o cumprimento na vida de Maria, na época adolescente, né? Que tão dispostamente, tão disponível na obra do Senhor, disse: seja feita a tua vontade, né? E se rendeu ali ao plano, a ser um instrumento, né? Fez do seu útero a primeira manjedoura, o primeiro habitat ali do Filho de Deus, né? João 1:14, nós já lemos: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Gálatas 4:4-5 nos diz: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, tá bom? A adoção de filhos. Então, o único filho único, unigênito, né? É Jesus Cristo. Nós somos considerados filhos por adoção, né? E o que nos dá esse direito é o fato de nós crermos, né, recebermos, como diz lá em João 1:12, né, aos que o receberam, né, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. E tudo isso aconteceu na plenitude do tempo, né? No kairos de Deus, né? Na plenitude do tempo. Tudo estava propício para isso, né? O Império Grego já tinha então unificado a língua, né? A cultura grega também já tinha trazido os seus benefícios, né? A sede pela sabedoria, pelo conhecimento. Os gregos influenciaram o mundo. A própria Roma, agora no Império Romano também, as ruas pavimentadas que iam facilitar o avanço do Evangelho, a Pax Romana, né, que veio trazer uma ordem na sociedade, a questão da moeda, enfim, todos esses avanços, tudo isso era necessário. O fracasso das religiões, né, o judaísmo e outras religiões pagãs que tinham mostrado incapazes de satisfazer os anseios do coração do homem. Portanto, quando lá em Isaías 53 fala que ele foi subindo numa terra seca, mostra essa terra seca uma religião fracassada, uma religião conforme o judaísmo já rendido à corrupção, à ambição, né, à politicagem e tantos outros problemas que aconteciam naquela época. Portanto, Cristo ele chega se mostrando, né, como o único caminho, a verdade e a vida. E ele é o verdadeiro religare, né, a religião que liga o homem com Deus.
E também na mesma plenitude do tempo é que Deus costuma agir em favor de você, em favor de mim. Por que que Deus está demorando tanto para nos atender? Não, Ele não está demorando. É que Ele age sempre na plenitude do tempo, sempre no seu tempo. Ele nunca é tardio, Ele nunca demora. Ele sempre vem no tempo oportuno, na plenitude, para cumprir as suas promessas. E o mesmo Deus que cumpriu as promessas em Cristo Jesus, né, e que não tem as suas promessas caídas no esquecimento, mas pelo contrário, cumpre um a um da, daquilo que promete. É o mesmo Deus, então, que cumpre as promessas dele em sua e em minha vida. Então, essa é a garantia que nós temos de que as promessas do Senhor se cumprirão em nós. E aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar em minha vida e em sua vida. Amém? Nós temos então aí algumas heresias, né, a respeito de Jesus. Não há um consenso, ou pelo menos na história não houve um consenso tão grande com relação à natureza de Cristo. Né? No primeiro século, por exemplo, uma heresia chamada ebionismo. Jesus é plenamente humano e não divino. Veja, interessante que, como a história é circular, então, diversas dessas heresias costumam, vez por outra, aí, ressurgir na história. Né? Então, se aparecer alguém dizendo aí, ó, Jesus é plenamente humano, não é divino, então você já sabe, essa heresia é muito semelhante a uma heresia chamada ebionismo, que veio do primeiro século. Olha uma outra heresia entre o século I e o II. Jesus, né, é divino, não humano. Agora é o contrário, essa ênfase demasiada na divindade de Cristo em detrimento da natureza humana dele. Né? Só há uma maneira de nós compreendermos Jesus, é nós colocarmos em pé de igualdade a natureza humana e a divina de Cristo. Né? A melhor maneira, mais equilibrada e mais saudável, mais bíblica de a gente poder interpretar, né, a pessoa de Jesus, 100% homem, 100% Deus. O adocionismo, Jesus humano, não é eternamente divino. Então, essa ideia de que no momento, em algum momento da história do Jesus, né, histórico, no batismo ou na ressurreição, Deus o adotou como filho. Né? Então, ele era plenamente humano, mas em algum momento da história da sua vida, Deus então o adotou como filho. Essa é uma outra heresia chamada adocionismo. Existe um modalismo, século II, Jesus, modo divino, não um ser humano. Né? Então, é como se fosse Deus Pai, é Deus atuando três personagens diferentes na história. Né? Atuou no Antigo Testamento como Pai, atuou no Novo Testamento como Filho, e agora, nos últimos tempos, tem atuado como Espírito Santo. Você já ouviu coisas assim? Eu já ouvi coisas assim. Eu já ouvi afirmações assim, de igrejas famosas, igrejas grandes, de grandes líderes afirmando isso. Isso é uma influência de uma heresia chamada modalismo. Né? Apolinarianismo, tá bom? Cada um deles tem aqui o seu defensor, né? Arianismo, né? Humano não divino. Aqui em cima, divino, mas não plenamente humano. O monofisismo, nestorianismo. Então, só para aguçar um pouquinho a sua curiosidade, tá bom? Aguçar um pouquinho a sua curiosidade. Aqui estão os nomes de algumas heresias cristológicas, né, acerca de Cristo. Se você quiser estudar aí com mais profundidade depois, né? Então, aqui um pouquinho mais sobre essa questão. A pessoa de Cristo, né, 100% Deus, 100% homem. Essa é a união, né, chamada união hipostática, tá bom? Não dividindo nem confundindo, né, a pessoa, as naturezas de Cristo, certo? Aqui mais alguns infográficos aqui para a gente poder analisar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Eterno agente,
eterno líder, eterno mediador, bom, o Espírito Santo, o Filho, né? O Filho. O Espírito Santo é o eterno agente, né? O Pai, o eterno líder, e Deus Filho, o eterno mediador. Pode agir tanto por uma como por outra natureza, tá bom? Então, por exemplo, quando Cristo não sabia quando seria o fim, por exemplo, você está vendo como é que Jesus não é Deus, ele não sabia, só o Pai sabe. Pois é, ali estava imperando, né, a natureza humana de Cristo. Então, a natureza humana de Cristo, ela pode ser gerada, ela pode ser mutável e ela pode ser dependente, né? Como diversos momentos ali, Jesus mostrou, né, essa dependência, a questão da mutabilidade, né, porque essa é a forma humana dele, né, que agia ali de forma intercambiável, né? Em um momento ele utilizava uma forma humana, uma natureza humana, em um outro momento ele empregou certamente os poderes divinos dele, né? Essa ideia de que Cristo ele se esvaziou, o que é nós, né? Ele abriu mão das suas prerrogativas divinas, é, também não é o mais correto de nós pensarmos, não. Jesus ali como o Jesus histórico, né, ele é 100% homem e 100% Deus. Né? Em alguns momentos ele agiu conforme a sua natureza humana, e em outros momentos agiu com a sua natureza divina, de acordo com a vontade do seu Pai, né, de Deus Pai. Tá bom? Aqui mais algumas a gente futuramente aí vai estar vendo com mais calma, né? Eu vou voltar a esses infográficos aqui, né? Aqui também a Trindade, mais uma vez, mostrada aqui, beleza? Tá bom? Um estudo muito interessante é esse estudo das profecias messiânicas, tá? Cerca de 330, né? Ou até mais, alguns chegam a ver mais profecias cumpridas em Cristo. É um estudo delicioso de se fazer. Semana que vem a gente pode até voltar um pouquinho mais nisso aqui, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho com as mamães aqui antes de nós terminarmos. Eu gostaria, já que a gente acabou de apontar que Jesus então veio ao mundo, né, através da pessoa de Maria, né, da Virgem Maria. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse relacionamento do amor entre mãe e filho, né, que a gente pode ver aí em Maria e Jesus. Por exemplo, lá em João, capítulo 19, versículo 23 e 27, né? Nós vemos uma coisa interessante ali na crucificação. Gostaria de mostrar a você, ó, tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Veja a túnica. Então, alguns teólogos dizem que essa túnica era uma peça da vestimenta judaica que a mãe costumava, então, tecer, né, uma peça da sua vestimenta sem recorte, né, uma peça inteiriça, de que era entregue para o filho no momento da maioridade dele. Né? Então, provavelmente, Maria teceu essa túnica e entregou para Cristo no início da sua missão, aos 30 anos. Né? Então, ali ele começa, a maioridade para os judeus não é aos 18 como para nós, mas aos 30, né, quando o jovem se emancipa, e ali ele começa o seu ministério. Aquela peça de roupa era muito importante. Né? Charles Swindoll ele cita isso, dizendo que essa peça tinha um valor emocional grande, né? Tanto para o pai, para o filho, quanto para a mãe. Né? E também era de grande valor. Então veja, esta porém era sem costura, é o que nós acabamos de ver aqui, tecida numa única peça, de alto a baixo. E aí os soldados comentam, não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e atiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram.
perto da cruz de Jesus estava sua mãe, veja. Então, eles estavam ali sorteando a túnica, que tinha um valor emocional, né, para ambos, tanto para Cristo quanto para a mãe, para Maria. Então, estava ali um momento muito sensível e muito familiar. Mesmo Cristo em agonia na cruz, mas a sua sensibilidade é notória. Então, olha o que Cristo vai fazer. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, então Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe. Então, além de ver o seu filho ali tão ostracizado, né, tão torturado, e o seu coração ali condoído com toda aquela realidade, então ainda tinha a questão da túnica estar sendo dividida, algo que precioso que ela fez com tanto carinho para entregar ao seu filho, né? Então tinha todo aquele valor ali. E Cristo, ao perceber, se preocupa com ela e entre os sete brados da cruz, Cristo então diz esse brado da família, né? Designado para a família, dizendo: aí está o seu filho, e o discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Então foi uma forma de consolo, né? Uma forma de consolo de que Cristo estava dizendo, mostrando preocupação para com Maria, né, de forma que ela não ficasse desassistida. Afinal de contas, ela estava perdendo o filho mais velho. O seu marido já tinha falecido, que era José. E agora, a partir de então, João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, começa a tomar conta de Maria. Agora, observa o cuidado de Jesus com a sua mãe. Sim, a preocupação, o cuidado com a família. Isso é notório. Então, há profecias com relação a Maria, né? Em Lucas 2:34, Simeão diz que uma espada ia atravessar o coração de Maria. Então, eu lembro que a mãe resiste espadas que lhe partem o coração, né, mamãe? Tem muitas espadas aí, muitos conflitos, muitas histórias de perdas, né? De acidentes, enfim, de situações, de crises ao longo da história da família, que é como se fossem espadas no coração, marcas profundas, cicatrizes profundas no coração da mãe. E ao olhar para as cicatrizes das mamães, muitas dessas cicatrizes foram adquiridas pelas mães para proteger os filhos, né? Para o bem maior dos filhos. Então, de que maneira nós, como filhos, podemos retribuir, a não ser retribuir com gratidão e amor, né? Em saber que as nossas mães se sacrificaram e muito para que nós, então, pudéssemos ter uma vida melhor, não é verdade? Quantas vezes aí mamãe diva, né? Andou com a mesma roupa, não fazia questão de vestimenta nova, pelo contrário, né? Se sacrificava em diversas maneiras, deixava de comer o melhor para poder dar o melhor no momento de escassez, né? Dar o melhor para os seus filhos. E todos esses sacrifícios, com certeza, trazem aí memórias, né? Como espadas, né? Memórias que doem, que machucam. E o único que nós podemos fazer como filhos é mostrarmos em retribuição aí a nossa gratidão e o nosso amor pelas mamães, amém? Ah, fora isso, nós temos aí na vida de Maria, né, alguns exemplos, os bebês que foram massacrados por Herodes, as acusações de gravidez ilegítima que ela sofreu, as notícias que Jesus era perseguido injustamente pelos seus adversários, né? A própria crucificação de Jesus também foi um golpe, né, em seu coração. Aqui também nós comentamos esse sorteio com relação à túnica que ela teceu, muito provavelmente. A lança que perfurou o lado de Jesus também. Tudo isso aí foram crises na vida de uma mamãe, né? Você, mamãe, tem as suas crises, sim, as suas dores, né? Mas
Certamente essas cicatrizes, essas dores, ajudaram, né, a escrever a sua história, a moldar o seu caráter, a sua personalidade, e fizeram de você uma mulher guerreira, uma mulher brava, né, uma mulher corajosa, uma mulher temente a Deus, que experiente, tem experiências com Deus, e está apta então para é, tran, é, é, transmitir, né? Compartilhar essas experiências com os seus filhos. Hum. Há uma passagem aqui bonita que diz: ela que havia beijado a testa da pequena criança, agora via a coroa de espinhos sendo colocada nele. Ela que segurara as pequenas mãos enquanto ele aprendia a andar, agora via-as perfuradas por cravos. Ela que o havia embalado em seus braços, agora via-o contorcer-se sozinho no depósito de lixo de Jerusalém. Ela que o havia amado desde o nascimento, passava a amá-lo ainda mais na morte. Né? O pastor e teólogo aí, A. W. Pink, né, diz: nunca um nascimento humano trouxe tanta alegria, jamais uma morte desumana trouxe tanta tristeza. Né? Maria, ela reconheceu que Jesus era seu Salvador. Jesus é o maior presente que podemos dar aos filhos. Né? Ela comenta isso no seu salmo, né? Ela estava ali ao pé da cruz, mas lá em Lucas, capítulo 1, versículo 46 e ao 55, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Né? Então, mamãe, o maior presente que você pode compartilhar com seus filhos é a verdade de que Jesus Cristo é o Salvador. Compartilhe com ele isso. Compartilhe a sua experiência de conversão. Né? Compartilhe com seus filhos isso. Maria certamente reconheceu Jesus como Salvador. Né? E observa esse texto, né, do Cântico de Maria, como ela tem conhecimento da palavra. E o texto do seu cântico lembra muito o cântico de Ana, né, lá em 1 Samuel, capítulo 1. Lembra muito a experiência de Ana, né? De Ana, tá certo? Portanto, mostra que, muito provavelmente, ela era uma assídua leitora da Bíblia, ela lia a Bíblia. Portanto, é um alerta aí para as mamães conhecerem mais Deus, orarem, buscarem ao Senhor e Salvador mais e mais, e também transmitirem aos seus filhos é, tamanho, tamanha informação preciosa. Em terceiro lugar, Maria ficou ao lado do filho, assumindo seu lugar ao pé da mãe. De que distância você está da cruz? Né? Talvez você esteja distante da cruz. Talvez seja o momento de você se aproximar mais dessa realidade, se aproximar mais de Deus, se aproximar mais de Cristo. Né? Talvez seja o momento de você se aproximar mais em oração. Talvez seja o momento de você não abandonar o seu filho nesse momento que ele parece irregenerável, que ele parece rebelde, desobediente. Né? Talvez seja o momento de orar ainda mais intensamente ao pé da cruz. Né? Então, é, assim como Maria assumiu o seu lugar, assuma o seu lugar também ao pé da cruz. Sejamos irmãos e mães de Jesus, né? Tomemos conta dessa família, né? A família que é a igreja, mas a família também que é o seu lar. Se estivéssemos lá, a que distância ficaríamos na cruz, né? Da cruz? Muitos estavam distantes, observando ao longe, né? Mas Maria estava ao pé. Ela não queria perder um minuto de tudo aquilo ali. Ela reconhecia a importância, né, de estar ao pé da cruz. Então, mamãe, nós também devemos passar esse dia aí junto com a família, valorizando a família como Cristo valorizou a família, providenciando, né, o cuidado necessário para sua mamãe. Da mesma maneira, nós precisamos valorizar a família, mas não somente a família sanguínea nossa,
mas também a família de Deus, que é a igreja. Portanto, esteja inserida numa igreja, esteja permitindo que os seus filhos também cresçam no temor do Senhor. Já já aí vamos ter aí a EBD infantil, né? E tantas outras oportunidades, a Ibapa Kids, né? O culto online aí que está sendo transmitido. Portanto, não deixe de acompanhar, né, o seu filho, de assistir o seu filho, de informar o seu filho nos caminhos, ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Então esteja assim ao lado da cruz, dê o exemplo para que o seu filho tenha a quem imitar. Você teria tomado conta de Maria, né, se Jesus lhe tivesse pedido? Olha que coisa interessante, né? Então, é uma missão que Deus dá a cada um de nós, né? Uma grande missão que Deus coloca na sua mão, mamãe, de ser mamãe. E você está disposta a assumir essa missão com todas as suas forças, né? Com toda a sua fé, ser exímia, excelente, caprichosa no ofício de ser mãe, né? No cuidado, no amor. Ou será que você já está perdendo a paciência, né? Muitos aí no tempo de quarentena já estão perdendo a paciência com os filhos, né? Importante então que a gente busque ser, né? Busque ser exímios pais. Por fim, o próprio Jesus diz, né, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele, né? Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, nós que fazemos a vontade de Deus, fazemos parte da família dele, né? Nossa família menor, que faz parte de uma família maior, que é a igreja redimida do Senhor. Se esforce, mamãe. Se esforce para que o seu filhinho venha fazer parte dessa família maior, que é a igreja de Deus, dos salvos, tá bom? Se há um esforço que merece ser feito, é um esforço não apenas de colocar comida na mesa, não apenas de colocar a casa em ordem, tudo isso é muito importante, não deixe de fazer, mas há um esforço que é levar os seus filhos aos pés da cruz, que é fazer com que a sua família menor, que é o seu lar, esteja inserido numa família maior, que é a família de Cristo. Que eles façam parte de um plano de salvação maior que Deus tem para cada um dos membros da sua família. Amém? Vamos lá. Mamãe resiste às espadas que lhe partem o coração, né? Então que você esteja resistindo a essas crises, essas dificuldades, né, que parte o coração e que por sua vez os filhos retribuam isso com gratidão e amor. Por outro lado, da mesma maneira como Maria reconheceu que Jesus era seu Salvador, nós devemos fazer a mesma coisa, mamãe, você também. Se ainda você não reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não deixe para amanhã. Isso é algo urgente, é algo para ser feito hoje, amém? Jesus é o maior presente que podemos dar aos nossos filhos. É aquilo que nós temos de mais precioso. É aquilo que vai designar o destino da alma dos nossos filhos. Né? Há 3 coisas que eu sempre oro para os meus filhos, que é o caráter deles. Oro pelo caráter, pela salvação, oro pelo casamento, né? Oro pela carreira, os 3 Cs. Né? E crendo de que o Senhor Jesus Cristo é suficiente para conduzir os nossos filhos por caminhos retos, caminho verdadeiro, caminhos saudáveis, caminho que levam à vida e não à morte. Maria ficou ao lado do filho, assumindo seu lugar ao pé da cruz. Né? Da mesma maneira, nós devemos estar bem pertinho, cada vez pertinho de Cristo, Cristo ressurreto, não está mais morto, não está mais na cruz, mas é o Cristo ressurreto, que nós estejamos pertinho dele e sendo pontes para que os nossos filhos, para que nossos maridos, né? Enfim, os seus maridos, né? Estejam se aproximando cada vez mais de Deus. Né? Não seja um instrumento de afastá-los, né?
mas que você seja uma bênção e uma construidora de pontes, unindo a sua família mais próximo de Deus. Amém? E Deus mais próximo da sua família. E por fim, sejamos irmãos e mães de Jesus. Tomemos conta da família, tanto da nossa família menor, que é papai, mamãe, nossos filhos, mas também na nossa família maior, que nós possamos estar inseridos nessa família maior, que é esse povo tão grande, né, que estará vivendo e adorando a Cristo por toda a eternidade nos céus. Meus queridos, muito obrigado por passarmos esse tempo juntos. Eu quero, em nome de Jesus, orar pelas suas vidas, pelas mamães. Em nome de Jesus, Deus esteja abençoando cada mamãe. Minha mamãe diva aí, um grande beijo no seu coração. A mamãe aqui do meu lar também, a Elisa, Sueli, enfim, todas as mamães da Ibapa, todas as mamães que estão nos assistindo, sejam abençoadas em nome de Jesus. Vamos orar? Mas Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite, ou melhor, por esse dia. Eu te agradeço por tudo, Senhor, o que o Senhor já fez. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja estendendo as mãos sobre essas mamães e designando para elas nesse exato momento, concedendo a elas, Senhor, o teu poder, a tua graça. Em nome de Jesus, que elas estejam, Senhor, resistindo a essas dores, essas crises, essas dificuldades que é ser mãe. Não é fácil, eu sei, Deus. É uma exigência muito grande. Mas em nome de Jesus eu peço para que o Senhor esteja capacitando-as, esteja fortalecendo-as para que elas possam ser as melhores mães que os seus filhos poderiam ter. Que elas também possam, Senhor, estar dispostas a compartilhar o maior presente que é Jesus Cristo para com seus filhos, para os seus filhos. E também que elas estejam, Senhor, assumindo o seu lugar diante da cruz, em proximidade contigo mais e mais a cada dia. E que elas se esforcem, Senhor, para que a sua família esteja inserida na tua família, na família dos salvos, na família dos redimidos. Salve as famílias, salve cada membro das famílias que estão aqui nos ouvindo, Deus. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus que te oramos. Nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amada. Deus abençoe. Amém, amada. Que Deus a abençoe. Um excelente domingo em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar nesse domingo. Nós temos aí uma EBD pela frente, outras turmas aí realizando aulas. E logo mais à noite nós teremos às 18 horas a Ibapa Kids pelo YouTube, tá bom? Que tá aí do seu ladinho aí. O YouTube tá aqui do seu lado. Cadê? Aqui, o nosso endereço do YouTube, então, tá bom? Ibapaguará. Entre aí nos nossos canais, tá? Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Aqui, ó, Igreja Batista Primeiro Amor, nosso Face, nosso Instagram, tá bom? Ibapaguará, nosso YouTube e o nosso e-mail, caso você queira entrar em contato conosco, tá bom? Aí estão também o quadro de horários, que você possa estar glorificando a Deus juntamente conosco. Nós preparamos aí umas programações muito especiais, feito com muito carinho, para que você seja edificado. Amém? E a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. E a igreja diz, amém. E para mais que uma igreja, somos uma família. Parabéns para todas as mamães. Deus as abençoe.